E no Histórias que Inspiram de hoje, eu quero te convidar para conhecer um homem extraordinário. A história dele impactou profundamente a minha vida. Foi uma das primeiras biografias missionárias que eu li. Eu fiquei tão profundamente tocada com o grau de entrega de Bruce Olson, quando li Por Esta Cruz Te Matarei, que nunca o esqueci. E eu lembrava dele em muitos momentos da minha própria vida, né? Quando eu estava ali na missão entre os indígenas, em muitas situações difíceis que eu enfrentei, eu buscava em sua biografia, em sua história, uma experiência, né, que ele tivesse enfrentado parecida com a que eu estava enfrentando, para que eu tivesse condições aí de continuar. Como nós precisamos dessas fontes, né, irmãos? Fontes sadias, onde nós podemos beber. Nós precisamos de heróis, precisamos de pessoas a quem admirar, a quem seguir, com quem possamos aprender. E muitas lições nós podemos aprender com esse homem. Bruce Olson. Se você ainda não leu Por Esta Cruz Te Matarei, eu aconselho a você, assim, fortemente, que você adquira esse livro e leia. Você vai ficar impactado pela maneira como Deus usou este rapaz. Bruce Olson, ele se interessou pelo trabalho missionário e pelas culturas indígenas ainda em sua adolescência. E ele passou muito tempo pesquisando, estudando, lendo. E uma das decisões que ele tomou, que foram muito interessantes para a obra missionária, foi se preparar onde ele estava e ainda adolescente. Ele foi fazer tudo o que estava ao seu alcance. É como eu sempre digo, se um homem não faz nada por seu chamado, ou não vale nada o chamado, ou não vale nada o homem. Bruce Olson, ele estudou linguística e antropologia. 2 conhecimentos importantíssimos para quem estava aí enveredando para o trabalho missionário transcultural entre os indígenas. Ele também gostava de ler, gostava de conhecer a história de outros missionários. E uma das pessoas que o influenciou foi Albert Schweitzer, um médico missionário na África. Esse médico o comoveu profundamente e o inspirou a continuar nesse caminho. Ele comunicou à igreja esse desejo, foi recebido com ceticismo e não teve apoio da comunidade religiosa, não teve apoio dos seus amigos, não teve apoio de ninguém que estava por perto, mas mesmo assim, com a idade de 19 anos, ele decidiu aventurar-se em direção ao desconhecido. E o povo que Deus colocou no coração dele foram as tribos indígenas da América do Sul. Ele buscou educar-se extensivamente sobre as culturas e as línguas que ele iria encontrar. A sua preparação ela foi espiritual e ela foi acadêmica também. Ele se destacou por ser um missionário muito sensível, ou seja, ele não chegava tentando mudar a história do povo. Ele não chegava com a ideia de que ele era mais inteligente, mais evoluído, ou sua cultura mais desenvolvida. Ele tinha um profundo respeito à cultura indígena, um profundo respeito ao povo que ele estava servindo. Isso fez a total diferença. Mesmo ele com recursos e apoio limitados, ele tinha uma determinação aqui pessoal e um senso muito forte de orientação divina. Eu digo que a gente não pode querer viver o nosso ministério e achar que nós seremos uma unanimidade. Não dá para nós acharmos que todo mundo vai gostar da gente e nem devemos buscar essa aprovação social, na verdade. Não podemos querer viver um ministério e achar que nós só vamos ouvir sim. Os nãos fazem parte da vida também. Nós precisamos de não para amadurecermos. As decepções, as frustrações, elas constroem o nosso caráter, constroem a nossa história, fazem com que a gente tenha condições lá na frente de ter mais sensibilidade com o outro e de servir melhor ao Senhor, sabendo que nós dependemos única e exclusivamente dele. Ele teve uma jornada missionária, atormentada por muitos problemas de saúde depois que chegou à América do Sul, malária, disenteria.
entre outros, foram doenças que Bruce Olson precisou enfrentar repetidas vezes. Teve seu corpo físico enfraquecido, perdeu muito peso, o que é também um lembrete de que nós estamos no mundo. Quem está no mundo adoece. Quem está no mundo também enfrenta problemas graves. O que nós não podemos fazer é permitir que esses problemas quebrem o nosso espírito, nos tirem da missão. Eu enfrento problemas gravíssimos, mas eu não posso pensar em enfrentar esses problemas longe de Cristo, longe da missão. Seria uma falta de inteligência muito grande, porque sofrer, todos nós vamos sofrer, todos nós enfrentamos momentos de sofrimento, de angústia, de desespero, problemas em que parece que nós não vamos conseguir chegar do outro lado. Agora, uma coisa é enfrentar esses problemas com Jesus no barco, e outra muito diferente é enfrentarmos esse problema sabendo que nós estamos em desobediência. Bruce Olson venceu cada situação de enfermidade, cada situação de fome, cada situação de falta de ter onde dormir, cada situação de solidão nessa extensa floresta onde ele estava vivendo. Ele venceu, porque maior é o que está conosco. Cristo nos é suficiente, independente das situações que nós enfrentamos no dia a dia. Isso nos mantém de cabeça erguida e nos mantém firmes no caminho de Deus. As barreiras culturais foram um grande problema também para Bruce Olson. Embora ele fosse fluente no espanhol, tivesse estudado o espanhol, tivesse um excelente conhecimento linguístico, foi para ele muito difícil adquirir o conhecimento na língua. A língua que o povo falava era uma língua extremamente complexa, mas ele conseguiu aumentar o seu vocabulário pouco a pouco. E esse sentimento de isolamento, frustração, foram ficando para trás à medida que ele foi avançando nesse conhecimento e mergulhando firme nessa cultura. Ele lutou muitas vezes para ter comida e abrigo. Precisou depender da caridade de outras pessoas por falta de apoio da sua igreja, dos seus amigos e de sua família. Mas mesmo assim, ele via essas oportunidades como uma maneira de fortalecer sua fé e sua dependência de Deus. Ele não transformou isso em uma dor. Ele não transformou isso em uma bandeira. Olhem para mim, coitado de mim. Estou desenvolvendo uma missão tão difícil e fui abandonado. Não acreditaram em mim. Não, pelo contrário. Ele não murmurava porque ele não cultuava o diabo. Ele é um homem, né? Conhecido por sua alegria, por seu bom humor e por sua facilidade de ver sempre o lado bom das coisas. Que homem extraordinário. Um dos aspectos essenciais na abordagem de Bruce Olson foi o profundo respeito pelas tradições e pelos costumes dos Mutilones. Eles não se sentiam desrespeitados ou invadidos, pelo contrário. Eles tinham um missionário que caçava com eles, que participava das atividades diárias, que ia nos encontros comunitários e que aprendeu realmente a servir com compromisso e sinceridade. Essas qualidades não foram esquecidas pelos Mutilones, que mês após mês, ano após ano, foram conhecendo o Deus que aquele missionário estava representando. Ele usava como método a contação de histórias. E esse método foi o método que fez com que ele avançasse muito na pregação do evangelho ali. Partilhar as histórias da Bíblia, contando histórias. Não como um sermão propriamente dito, como conhecemos aqui no Brasil. Eram essas histórias contadas aí ao redor das fogueiras, ou em reuniões que foram aproximando o povo das verdades do Evangelho. Ele não perdia a oportunidade. Ele também introduziu dois conceitos que não existiam entre os Mutilones: o conceito de amor e o conceito de perdão. Foi através de Bruce Olson que essa tribo conheceu esses conceitos. Amados, a história de Bruce Olson ela é uma história feita de
construída, né, por muitos desafios. Bruce Olson amou uma moça, disse a ela que estudasse medicina para que ela pudesse servir ao lado dele. Essa moça passou então 5 anos se dedicando à vida acadêmica. Quando ela se formou, eles se reencontraram. E quando o Bruce Olson achou que finalmente ele teria ao seu lado alguém que compartilharia com ele a glória e o preço da missão, essa moça teve a vida ceifada em um acidente. Isso deixou Bruce Olson totalmente desestabilizado emocionalmente. Talvez alguém com menos firmeza tivesse desistido ou se revoltado contra o céu. O céu tomou a mulher que eu amei. Mas isso não fez com que Bruce Olson desistisse da missão. Ele continuou lá. Ele não permitiu que essa situação fizesse com que ele se revoltasse contra Deus. Ele aprendeu o que precisava aprender e ele seguiu adiante. Bruce Olson não era um escravo de dor alguma. Bruce Olson era um homem com uma missão. E por ser um homem com uma missão, ele avançou. Ele não tinha ao seu lado a mulher que amava, mas ele tinha ao seu lado o Deus de todo o amor, que estava com ele todo o tempo. Nós temos um porto seguro, amados. Você que é missionário solteiro, solteira, saiba, você não está sozinho. Existe um porto seguro, esse porto seguro é Cristo. Nele tem a companhia, nele tem a graça, nele tem o amor, nele tem a presença que você precisa para enfrentar esses momentos de solidão da sua vida. Nosso Cristo é o suficiente. Viva essa etapa com alegria. Não viva essa etapa com tristeza, com revolta, com angústia, se comparando aos outros. Não. Viva esse momento. E o céu está investindo em você porque o céu sabe que você também é um homem com uma missão, que você também é uma mulher com uma missão. E sabe a quem serve, sabe para onde está indo. Não olhe para trás, não desista, não abra mão. Vença o hoje. Você sabe que o nosso Deus é um Deus de incríveis reviravoltas, é um Deus de surpresas. Faça como eu vivo na expectativa de um milagre todo o tempo. Viver na expectativa de um milagre não deixa com que nós vivamos frustrados ou vivamos com um discurso derrotista, um discurso melancólico. Não, faz com que o nosso discurso vibre com fé e esperança. Hoje eu escrevi para um missionário que me procurou porque eu estava enfrentando um momento difícil. Eu disse a ele, eu quero lhe lembrar que o céu tem um trono ocupado e quem ocupa esse trono sabe quem você é, sabe do que você precisa. Então avance, levante a cabeça e continue. Amanhã é um outro dia. Quando vivemos assim, nós não paramos no meio do caminho. Missionário, o Senhor está atento. O Mestre da Galileia está com você. O carpinteiro ressuscitado é o teu guia, teu escudo, a tua glória e é o que levanta a tua cabeça. Olha aí. Ele nos deixou algumas frases que são maravilhosas. Dentre os seus muitos ensinamentos, ele nos ensinou acerca de humildade, respeito, de perseverança. E as citações que ele nos deixou para a nossa meditação, concluindo o Histórias que Inspiram de hoje, são as seguintes. O amor é a chave para comunicar o Evangelho. O objetivo real é levar-lhes o Evangelho à sua maneira, na sua própria cultura. O Senhor tinha um propósito para a minha vida lá, e Ele o cumpriria, mesmo que eu não entendesse. Ele não nos chamou para entender, nos chamou para crer. Vamos continuar crendo? Deus agiu de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Aprendi que quando estou fraco, Deus é forte. Que como Bruce Olson, possamos concluir a nossa missão com alegria, lembrando que, em hipótese alguma, o céu erra. Um abraço grande.